Uma tarde escaldante em meio ao burburinho da metrópole, uma estudante do ensino médio chamada Helena foi parada por dois policiais. De uma simples inspeção de documentos, a situação se transformou em um terror violento e arrastado. O nome de um grande chefe de polícia, o delegado Fernando, é puxado para o centro do caso. O que Helena sofreu abriu as portas para uma conspiração sombria, cheia de segredos e ameaças que abalaram a cidade. Esta é a história da luta de Helena e Alice contra o poder tirano. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para que este canal continue a trazer histórias reais. Aquela tarde, a cidade parecia queimar. O sol cravava seu calor sem perdão. As ruas lotadas de veículos eram como um forno aceso. O asfalto preto brilhava e ofuscava os olhos. O ar quente, refletindo-se nos prédios altos que se enfileiravam ao longo da rua, parecia ferver. Buzinas de carros tocavam incessantemente. Vans e ônibus paravam de qualquer jeito e vendedores ambulantes tentavam se proteger sob lonas gastas, quase derretendo sob o calor intenso. Neste caos urbano que nunca para, Helena, uma estudante de 17 anos, pilotava uma Vespa branca que se tornará sua companheira leal. A motoneta avançava em meio à densidade do tráfego, seu motor roncando de forma característica, esforçando-se para romper a onda de calor que cobria a estrada. Seus cabelos lisos na altura dos ombros, partes soltos de um rabo de cavalo simples, pareciam úmidos e colados ao rosto, fazendo-a parecer cansada, mas ainda assim bonita. O uniforme de ensino médio branco e cinza estava encharcado de suor, grudado em seu corpo esbelto, como se sublinhasse o quão quente estava aquela tarde. A saia cinza esvoaçava ao vento da rua. Suas meias brancas longas já começavam a mudar de cor por causa da poeira da cidade e seus sapatos pretos pisavam firmemente no pedal da Vespa. Apesar do calor, o olhar de Helena estava fixo para a frente, cheio de determinação. Ela sabia que seu destino era claro, não era apenas uma viagem comum. Ela se dirigia à delegacia central da cidade, onde alguém chamado delegado Fernando a aguardava, uma figura que tinha sido o cerne de um grande problema em sua vida. No entanto, a viagem não transcorreu sem problemas. Em meio ao ruído de veículos, motores e buzinas competindo, o passo de Helena parou subitamente. Na beira da estrada estavam dois homens altos e robustos. Seus rostos eram duros como pedra e sua atitude era cheia de arrogância. Eles não eram apenas policiais comuns, mas agentes que há muito eram conhecidos como os donos da rua, Jair e Beto, com seus uniformes caqui típicos da polícia militar, um pouco amarrotados, mas que ainda assim impunham uma falsa autoridade. Eles estavam parados, de braços cruzados, olhando para cada motorista que passava como se estivessem escolhendo sua presa. Seus olhos caíram diretamente sobre Helena, como se estivessem esperando por sua chegada. Helena sentiu seu coração acelerar. O calor misturava-se com a tensão. Ela diminuiu a velocidade de sua Vespa tentando manter a calma, embora o olhar dos dois homens musculosos a perfurasse como uma faca. Jair deu um passo à frente. Seu corpo alto bloqueou a luz do sol, enquanto Beto ficava com o peito estufado, pronto para impedir o avanço da motoneta a qualquer momento. Parecia que a rua lotada pertencia apenas a eles dois. Em um instante, o burburinho da cidade pareceu se silenciar para Helena. Tudo o que podia ouvir era o seu coração batendo, o som do motor da Vespa parando lentamente, e o olhar afiado e intimidador dos dois policiais à sua frente. A partir daquele momento, ela soube que sua jornada não seria a mesma. A princípio, Helena tentou manter a calma, embora seu coração batesse acelerado. Jair, com seu corpo grande e imponente, aproximou-se e estendeu a mão, pedindo os documentos do veículo. O ruído da cidade pareceu diminuir, deixando apenas o som pesado de seus passos batendo no asfalto. Com cuidado, Helena abriu a pequena mochila que estava pendurada em seu ombro e pegou o CRLV e a CNH. Suas mãos tremiam um pouco ao entregá-los, mas ela sabia que não estava errada. Todos os documentos estavam em ordem, não havia motivo para ser detida. Em seu íntimo, esperava que tudo acabasse logo para poder continuar sua viagem até a delegacia em sua Vespa branca, que agora estava parada na beira da estrada quente.
Mas a expressão de Jair mudou instantaneamente para um sorriso cínico. Com um olhar penetrante, ele ergueu os documentos e disse em voz alta: "Você estava correndo, não é? Esta é uma via pública, não um autódromo." Sua voz ecoou no meio do tráfego intenso, fazendo com que alguns outros motoristas olhassem para eles. Helena ficou perplexa, sentindo que a acusação era absurda. Ela tentou se defender, explicando que estava em velocidade normal, nada mais. Mas todas as suas palavras pararam quando viu o semblante frio de Jair, como se ele já a tivesse julgado culpada antes mesmo de ela falar. Sua coragem foi testada sob o sol escaldante que pressionava seu corpo. Antes que Helena pudesse terminar sua frase, uma voz alta e áspera cortou o ar. Beto, com o rosto carrancudo e a voz trovejante, aproximou-se, apontando para Helena. "Desce da moto agora!" Ele gritou, fazendo com que alguns pedestres na calçada olhassem. Seu tom era duro, cheio de raiva, como se Helena tivesse cometido uma infração grave. Helena olhou reflexivamente para a direita e para a esquerda, percebendo que a atenção das pessoas estava começando a se voltar para ela. No entanto, o olhar dos cidadãos foi breve, e eles rapidamente desviaram a atenção, pois sabiam quem estava lidando com Helena, 2 policiais que eram conhecidos por oprimir motoristas na cidade. A situação fez Helena se sentir ainda mais encurralada. Beto não lhe deu chance. Com um movimento brusco, ele tirou a chave da ignição da Vespa branca, simplesmente a roubando sem aviso. O pequeno som do chaveiro caindo apertou o peito de Helena. Ela desceu lentamente da motoneta. Seus pés tocaram o asfalto quente que refletia o calor do meio-dia. Seu rosto estava tenso, seus lábios tremiam, mas ela tentou demonstrar bravura. Seu coração gritava para resistir, mas a situação no meio da rua era claramente desigual. 2 homens grandes e robustos bloqueavam seu caminho, enquanto ela era apenas uma estudante de uniforme que agora estava encharcada de suor. Em meio ao caos da cidade, um drama de intimidação tinha acabado de começar. Helena olhou confusa. Seu suor escorria ainda mais, misturando-se com a poeira da rua. O calor intenso do meio-dia pressionava sua respiração. Ainda mais agora que os 2 homens musculosos estavam muito perto, suas sombras a cobrindo. Jair, com o rosto duro e a voz alta, abriu a boca. "Se quiser sua moto de volta, pague uma multa de R$ 5.000 agora mesmo." Suas palavras ecoaram em meio ao barulho contínuo do tráfego. Helena estremeceu, seus olhos se arregalaram, incrédula com o valor que ele havia dito. Seu uniforme grudava em seu corpo esbelto, agora molhado tanto de suor quanto de tensão. R$ 5.000. O valor não era apenas absurdo, mas claramente uma forma cruel de extorsão. Helena endireitou o corpo, tentando recusar em voz alta, embora sua voz tremesse. "Não, eu não estou errada. Todos os meus documentos estão completos. Eu não quebrei nenhuma regra." Ela falou com firmeza, mas seu corpo ainda tremia, consciente de que seu oponente era um oficial uniformizado. Ela então tentou explicar que estava indo para a delegacia para encontrar o delegado Fernando. Mas instantaneamente essa frase se tornou um tiro pela culatra. Ao ouvir aquele nome, Beto, que estava furioso, silenciou por uma fração de segundo. Seus olhos se encheram de suspeita. Era como se aquele nome carregasse algo que não deveria ser dito em voz alta. A atmosfera ficou ainda mais tensa quando Beto enfiou a mão no bolso do uniforme e pegou o celular, seu rosto subitamente sério. Ele se afastou um pouco, colocou o telefone no ouvido e falou em um tom baixo e tenso. Jair olhou para ele, seus olhos semicerrados, como se também estivesse pensando em algo maior do que apenas deter uma estudante do ensino médio na rua. Helena ficou paralisada, seu coração batendo forte, percebendo que esta situação não era tão simples quanto uma propina ou uma infração de trânsito. Havia algo mais profundo, algo escondido por trás do nome do delegado Fernando, a pessoa que ela deveria encontrar naquela tarde. Em seu coração, Helena começou a perceber que havia pisado em território perigoso. Esses 2 policiais não estavam apenas buscando lucro na rua, parecia que estavam cumprindo ordens ou guardando um grande segredo.
O olhar suspeito de Beto ao encará-la novamente após desligar o telefone, somado ao sorriso cínico de Jair que agora parecia ainda mais satisfeito, fez seu sangue gelar. Ela sentiu que não era apenas uma vítima de extorsão, mas um peão em um jogo de poder. A viagem para a delegacia, que começou com determinação, agora se transformava em uma armadilha mais complicada do que ela imaginava. Assim que desligou o telefone, a expressão de Beto mudou drasticamente. Seu rosto, antes inexpressivo, de repente se encheu de raiva. Sem lhe dar chance, ele levantou sua mão grande e esbofeteou o rosto de Helena com força. O som do tapa ecoou claramente em meio ao barulho da rua, fazendo com que alguns cidadãos na calçada se virassem espontaneamente. O corpo esbelto de Helena foi jogado para o lado. Seus joelhos bateram no asfalto quente e, imediatamente, sangue fresco escorreu de seus lábios partidos. Sua respiração estava ofegante. Seu corpo tremia de dor, enquanto seus olhos lacrimejavam, olhando para os dois homens musculosos que a intimidavam. Mas por trás da dor, ela também sentiu um medo muito mais profundo, o medo do grande segredo que estava tentando desvendar. Jair, parado ao lado dela, apenas deu uma risada baixa. Como se o tapa brutal fosse um entretenimento barato. Ele se inclinou brevemente enquanto Beto sussurrava algo em seu ouvido. Então seu rosto ficou tenso, mas ele sorriu de satisfação. Com passos lentos e cheios de arrogância, Jair caminhou até a Vespa branca de Helena. Ele enfiou a mão no bolso, pegou uma garrafa pequena cheia de gasolina que estava guardada. Sem hesitar, ele derramou o líquido sobre a motoneta. O cheiro forte da gasolina misturado com a poeira e o calor do asfalto tornou o ar ao redor ainda mais sufocante. Algumas pessoas que assistiam de longe começaram a cochichar. Algumas pegaram o celular para filmar. Mas ninguém ousou se aproximar. Em segundos, Jair acendeu fogo com um pequeno isqueiro em sua mão. Instantaneamente a Vespa branca, que antes a acompanhava bravamente em sua jornada, transformou-se em uma bola de fogo. Pequenos estalos foram ouvidos. Fumaça preta e espessa subiu sob o sol escaldante, atraindo a atenção de mais pessoas na rua. Helena soltou um grito histérico. Suas lágrimas misturaram-se ao sangue em seu rosto. Para ela, a moto não era apenas um veículo, mas sua única amiga leal que a acompanhará em seus dias difíceis. Agora, tudo foi consumido pelo fogo pela arbitrariedade de dois policiais de rua sem consciência. Mas seu sofrimento ainda não havia terminado. Enquanto ela ainda estava encolhida no asfalto quente, Jair desferiu um chute em seu corpo, atingindo seu estômago e fazendo-a tossir violentamente. Beto também chutou suas pernas, fazendo o corpo de Helena rolar para a beira da estrada. Em meio às risadas satisfeitas deles, Jair se aproximou, olhando diretamente nos olhos de Helena, que estavam começando a embaçar de dor. Com uma voz fria e cheia de ameaças, ele disse: "Não se atreva a procurar o delegado Fernando. Se ousar, seu destino pode ser pior do que isso." Aquelas palavras atingiram a alma de Helena mais forte do que qualquer golpe. Como se confirmassem que essa violência não era apenas por causa de uma infração de trânsito, mas um aviso severo de algo muito maior. O corpo espancado de Helena finalmente caiu na beira da estrada. Alguns cidadãos que antes só ousavam assistir de longe começaram a se aproximar depois que Jair e Beto deixaram o local com risadas zombeteiras. Encontraram a garota de uniforme de ensino médio incapaz de se levantar. Seu rosto estava gravemente machucado, seus lábios partidos e ensanguentados, e seu uniforme escolar estava sujo, misturado com poeira e manchas vermelhas. Com pressa, dois motoristas pararam e ajudaram a carregar o corpo de Helena para um carro que passava. O ar quente do meio-dia misturado ao cheiro de gasolina queimada da Vespa branca, que ainda era apenas um monte de metal queimado, acompanhou a jornada de emergência até o hospital central da cidade. Assim que chegaram ao hospital, a atmosfera se tornou agitada. Enfermeiros vieram imediatamente com uma maca, carregando o corpo quase inconsciente de Helena. Seu corpo tremia, seus olhos estavam meio abertos, e seus gemidos suaves agitavam o coração de quem ouvia. Ela foi levada diretamente para a emergência, recebida por um médico de rosto sério que examinou seus ferimentos internos.
Uma sonda de soro foi imediatamente inserida. Ataduras cobriam parte de seu rosto, e o cheiro de antisséptico enchia o ar. Por trás da agitação, cochichos começaram a ser ouvidos no corredor do hospital. A notícia se espalhou rapidamente de que uma estudante havia sido espancada por policiais no meio da cidade. A notícia finalmente chegou a Alice, a irmã mais velha de Helena, uma jovem oficial do Exército Brasileiro disciplinada, corajosa e conhecida por sua firmeza de atitude. Quando recebeu o telefonema da vizinha, o rosto de Alice ficou tenso imediatamente. Seus olhos se estreitaram de raiva. Sem pensar duas vezes, ela correu para o hospital, ainda com o uniforme militar. Durante toda a viagem, sua mente estava em turbulência, misturando raiva, ansiedade e preocupação. Ela não podia acreditar que sua irmã, que ela sempre protegeu, agora era vítima da crueldade de oficiais que deveriam proteger o povo. Assim que entrou na enfermaria, o olhar de Alice congelou. Ela viu Helena deitada fracamente. Uma sonda perfurando sua mão. Seu rosto estava machucado e cheio de ferimentos, e seus lábios estavam inchados. O coração de uma irmã e de uma militar desabou instantaneamente, misturando tristeza e raiva incontrolável. No entanto, Alice manteve a compostura. Ela se aproximou, segurou a mão da irmã gentilmente e disse em voz baixa: "Estou aqui, Helena. Conte-me tudo." Seu olhar era firme e cheio de promessa. Como se tivesse jurado para si mesma, quem quer que tenha feito isso com sua irmã pagaria caro por seus atos. No quarto de hospital com cheiro de remédio e antisséptico, a atmosfera era pesada. Helena estava deitada na cama com o rosto cheio de ataduras. Uma sonda estava presa em seu braço. Embora estivesse fraca, ela tentou contar o que realmente havia acontecido na rua naquela tarde. Com uma voz suave, ela explicou como Jair e Beto a interceptaram. Como a acusaram sem motivo, roubaram a chave de sua Vespa, e depois a esbofetearam e chutaram até ela ficar indefesa. Sua voz tremia toda vez que mencionava sua motoneta branca, que agora era apenas destroços queimados. Ela contou tudo em detalhes, fazendo com que qualquer um que a ouvisse sentisse profunda raiva dos dois oficiais. Alice estava sentada na cadeira ao lado da cama. Seu rosto estava tenso ao ouvir cada palavra da boca da irmã. Seus olhos ardiam de emoção. Era como se cada detalhe da lesão que Helena descrevia fosse gravado em seu próprio coração. Como jovem oficial do exército, Alice estava acostumada com a dureza do mundo. Mas ver sua irmã ser tratada de forma tão cruel fez seu sangue ferver. Seus punhos estavam cerrados sobre os joelhos. Seus dentes rangiam, contendo a raiva. Até que, finalmente, ela não conseguiu conter as palavras firmes que saíram de sua boca. Minha irmã foi tratada assim. Eles terão que pagar o preço. No entanto, por trás da história contada, havia algo que ainda estava retido no peito de Helena. Seu coração estava atormentado por um medo maior do que os ferimentos físicos. Ela queria dizer que estava grávida de 3 meses e que o responsável era o delegado Fernando, o superior dos 2 policiais perversos. Mas toda vez que sua língua tentava falar, a imagem do rosto do delegado Fernando, cheio de autoridade e ao mesmo tempo assustador, surgia em sua cabeça. Ela se lembrou da ameaça de Jair, que claramente a proibiu de procurar o delegado Fernando. Esse medo a sufocava, prendendo sua voz, e ela finalmente escolheu o silêncio. Alice não percebeu o grande segredo que sua irmã ainda guardava. Tudo o que ela sabia era uma coisa: Helena tinha que ter justiça, e Jair e Beto não podiam escapar impunes. Enquanto isso, Helena ficava cada vez mais inquieta, abaixando a cabeça e segurando firmemente o cobertor do hospital, como se estivesse segurando algo que não podia compartilhar, nem mesmo com sua irmã. Ela percebeu que a verdadeira essência do problema ainda não havia sido revelada. As feridas em seu corpo poderiam ser curadas, mas a ferida em seu coração se aprofundava porque aquele segredo sombrio ainda estava bem guardado. Com passos firmes e cheios de autoridade, Alice caminhou em meio ao calor intenso da cidade naquela tarde. Seu uniforme verde-oliva, impecável, grudado em seu corpo atlético, fazia com que qualquer um que a visse soubesse que ela não era uma pessoa comum.
Seu rosto estava frio, seus olhos fixos, e cada passo que dava parecia carregar brasas de raiva prontas para explodir a qualquer momento. O calor do asfalto refletindo no ar não a incomodava nem um pouco. Ela sabia que seu passo desta vez não era apenas como uma militar, mas como uma irmã exigindo justiça para sua caçula, que tinha sido humilhada e destruída em público. Ao chegar na delegacia central, o prédio parecia imponente por fora, erguendo-se com paredes marrons sólidas que pareciam simbolizar a autoridade da lei. No entanto, assim que Alice entrou pela porta grande, a atmosfera estava estranha. O saguão principal, geralmente cheio de atividades, estava silencioso. Alguns policiais olhavam brevemente para ela e rapidamente baixavam a cabeça, como se não quisessem se envolver em nada. Aqueles olhares estranhos não eram de respeito, mas de constrangimento. Os olhares de pessoas que sabiam que algo estava errado, mas optaram por permanecer em silêncio. A raiva de Alice aumentou. Ela ficou de pé no hall da delegacia. Seu peito subia e descia, contendo a emoção. Ela procurava por Jair e Beto. Mas a sombra de ambos não era vista. Onde eles estão? Ela pensou, sua mente quase a forçando a invadir as salas da delegacia. Seus pés estavam prontos para avançar, as mãos cerradas, prontas para atacar quem tentasse impedi-la. Cada segundo que passava fazia as brasas em seu peito queimarem mais. Ela não se importava mais que aquilo fosse uma delegacia. Para ela, era apenas um quartel-general de protetores da maldade. Exatamente quando Alice estava prestes a avançar, uma voz grave quebrou o silêncio. De uma das salas surgiu um homem de meia-idade em uniforme caqui completo, com insígnias de alta patente brilhando em seu peito. Seu corpo estava um pouco rechonchudo, mas ainda parecia imponente. O cabelo na lateral estava bem penteado com gel, seu rosto era respeitável e ao mesmo tempo calculista. Ele era o delegado Fernando, a figura que estava no topo do poder da delegacia da cidade. Com passos calmos e um sorriso sutil, ele se aproximou de Alice. "Posso ajudar em algo, oficial?" ele disse, seu tom soando amigável, mas seus olhos escondiam algo difícil de decifrar. O delegado Fernando avançou calmamente. Seu sorriso era sutil, mas o olhar em seus olhos era difícil de decifrar. Aquela expressão amigável parecia esconder algo muito mais sombrio. Ele se aproximou de Alice e a convidou para se sentar em sua sala, que era grandiosa. As paredes marrons da delegacia refletiam a luz brilhante das lâmpadas, dando uma impressão de autoridade. O aroma de café preto recém-coado encheu a sala, como se tentasse amenizar a atmosfera, que na verdade estava tensa. Alice, apesar do rosto cheio de raiva, conteve-se e sentou-se. Ela esperou para ouvir o que o chefe de polícia tinha a dizer. Pela atitude, o delegado Fernando parecia um líder sábio, pronto para resolver o problema. Com um tom de voz grave e cheio de autoridade, o delegado Fernando ouviu cada detalhe da história de Alice. Ele acenava com a cabeça, inserindo palavras como "eu entendo" e "fique tranquila, eu resolvo". No final da conversa, ele declarou firmemente que ele próprio assumiria a responsabilidade. "Não se preocupe, eu cobrei todos os custos hospitalares da sua irmã. Vou garantir que ela receba o melhor tratamento", ele disse, como se estivesse dando garantia e segurança. Para uma pessoa comum, essa atitude poderia ser considerada uma forma de preocupação de um líder. No entanto, para Alice, o tom parecia doce demais para ser confiável. Alice acalmou-se um pouco ao ouvir a promessa. Embora em seu coração o fogo da suspeita ainda ardesse, seu instinto militar sussurrava que aquele homem estava escondendo algo. Sua maneira de falar era muito fluente, muito fácil de admitir a culpa de seus subordinados sem demonstrar raiva genuína. Um chefe de polícia deveria estar furioso se seus homens cometessem uma violação fatal. No entanto, o delegado Fernando encerrou tudo com a promessa de cobrir os custos hospitalares. Como se tudo pudesse ser resolvido apenas com dinheiro. Alice olhou fixamente para o rosto dele, tentando ler a expressão por trás daquele sorriso. Mas tudo que ela via era uma máscara impenetrável. Enquanto isso, longe dali no hospital, a notícia da promessa do delegado Fernando chegou aos ouvidos de Helena. A garota ficou paralisada.
Seu corpo tremia sob o lençol branco. Suas lágrimas escorreram sem poder ser contidas. Justamente aquele nome, delegado Fernando, que fora a fonte de sua desgraça. Ele era a pessoa que deveria ser a mais responsável, não apenas pelos ferimentos que agora cobriam seu corpo, mas também pelo segredo sombrio que ela escondia, a gravidez de 3 meses em seu ventre. Para Helena, a notícia da chegada daquele homem parecia trazer um pesadelo inacabado. Uma sombra escura que continuava a assombrar sua vida. Assim que Alice saiu da sala do delegado Fernando com o rosto ainda tenso, sem que ela esperasse, um chute forte atingiu suas costas por trás. Seu corpo foi arremessado no chão duro do corredor da delegacia. O som do impacto ecoou, fazendo com que alguns documentos na mesa próxima caíssem. Alice gemeu. Mas antes que pudesse se levantar, uma risada cínica foi ouvida. Jair estava parado atrás dela com uma expressão satisfeita. Como se aquele ataque fosse uma forma de humilhação que ele havia planejado desde o início. O corpo grande de Jair bloqueou a luz da janela, projetando uma sombra escura sobre Alice, que ainda estava caída. Antes que ela pudesse respirar, Beto entrou com passos duros. Sem rodeios, ele agarrou o colarinho de Alice. Em seguida, ele a arrastou para fora da sala como se estivesse arrastando um objeto sem valor. O som dos sapatos de Alice batendo no piso de cerâmica deixava um rastro fraco de sangue de seu lábio partido devido ao impacto anterior. Os outros policiais que viram o incidente apenas baixaram a cabeça, fingindo estarem ocupados com seus documentos. Ninguém ousou impedir a ação brutal dos 2 oficiais. Eles sabiam que lutar contra Jair e Beto era o mesmo que suicídio de carreira, porque por trás deles estava o grande nome do delegado Fernando. Do lado de fora da delegacia, a atmosfera era muito mais evidente. Dezenas de cidadãos que estavam por perto ficaram imediatamente perplexos ao testemunhar uma mulher em uniforme do exército sendo arrastada brutalmente por 2 policiais corpulentos. Algumas pessoas pegaram seus celulares espontaneamente, filmando o incidente de vários ângulos. Cochichos de medo se espalharam pela multidão. No entanto, embora as câmeras dos celulares registrassem claramente, ninguém ousou se aproximar. Todos podiam apenas assistir com rostos tensos, com medo de se tornarem a próxima vítima se ousassem intervir. A cena se transformou em um espetáculo trágico, como se mostrasse a verdadeira face da lei na cidade. Uma lei que podia ser pisoteada por aqueles que estavam no poder. Alice, embora seu corpo fosse espancado repetidamente até o rosto ficar ensanguentado, ainda tentava conter seus gritos de dor. Cada chute de Jair que atingia seu estômago, cada soco forte de Beto que aterrava em seu rosto, aumentava a raiva que ardia em seu peito. Ela ouviu o grito áspero de Beto que explodiu em seus ouvidos: "Se você ousar se meter, seu destino será como o da sua irmã." A ameaça atingiu seu coração, mas não a assustou. Em vez disso, acendeu uma chama maior de resistência. Por trás de seus olhos, que começavam a enfraquecer por causa dos ferimentos, estava uma determinação de ferro de que ela nunca se curvaria à arbitrariedade. O corpo ferido de Alice estava cheio de machucados, seu rosto estava ensanguentado e sua respiração estava ofegante. No entanto, em meio à dor, ela lentamente endireitou o corpo. Ambas as mãos se apoiaram no chão antes que ela finalmente se levantasse com um olhar diferente. Os olhos que antes estavam fracos agora estavam afiados, cheios de brasas de resistência. Sua aura militar irradiava intensamente, fazendo com que as pessoas ao redor, que antes a olhavam com pena, se arrepiassem com a mudança. A dor não era mais um obstáculo, mas combustível para a luta. Seu corpo, que havia sido oprimido, agora estava ereto e orgulhoso como um soldado em um campo de batalha. Com velocidade surpreendente, Alice avançou e acertou o rosto de Jair com um soco poderoso de seu punho direito. O som do golpe foi alto, fazendo a cabeça de Jair cambalear e o sangue jorrar imediatamente de seu nariz. Os cidadãos que assistiam soltaram pequenos gritos de surpresa, sem acreditar que uma mulher ousaria enfrentar 2 policiais corpulentos com tanta bravura. Jair, que geralmente era imponente, agora parecia cambaleante, cobrindo o nariz e rosnando. Alice não parou por aí.
Quando Beto tentou avançar para atacá-la com seu corpo grande, ele foi recebido imediatamente com um empurrão forte. O corpo de Beto foi arremessado contra o portão da delegacia, fazendo com que o portão de ferro caísse e batesse no chão. A multidão ficou chocada. Alguns celulares que estavam filmando o incidente tremeram porque as mãos de seus donos estavam instáveis, segurando o susto. Eles nunca tinham visto ninguém ousar lutar contra Jair e Beto, muito menos uma mulher. A atmosfera que antes estava cheia de medo, agora se transformou em aplausos reprimidos. Os cidadãos começaram a cochichar, alguns admirados, outros com medo da retaliação. Mas uma coisa era clara: a coragem de Alice havia acendido o espírito daqueles que só podiam ficar em silêncio. Em meio ao calor daquela tarde, a imagem de uma jovem oficial ousando desafiar oficiais tiranos tornou-se um símbolo de resistência. Alice olhou para a multidão com olhos flamejantes. Então sua voz trovejou, preenchendo o ar barulhento da cidade. Nós não somos escravos de vocês. Até o povo comum pode derrubar um poder tirano como o de vocês. Ela gritou alto, atingindo a consciência de quem ouvisse. Jair e Beto estavam caídos no chão, indefesos. Seus rostos estavam ensanguentados e cheios de vergonha. Enquanto isso, Alice estava de pé, ereta, diante deles. Seu corpo estava sangrando, mas sua autoridade pairava no ar. Naquela tarde, em frente à delegacia central, o mundo parecia testemunhar que a coragem de uma mulher podia abalar o muro do poder que até então era intocável. Após o incidente da resistência de Alice, a atmosfera em frente à delegacia mudou drasticamente. Os cidadãos que antes apenas assistiam com medo, agora ousavam falar. Alguns deles gritavam alto, dizendo que Jair e Beto não estavam extorquindo pela primeira vez. Eles sempre param as pessoas à toa. Sempre pedem milhares de reais, gritou um homem de meia-idade da multidão. A voz dele foi ecoada por outros, transformando-se em um coro de acusações abertas. O nome do delegado Fernando também foi mencionado, apontado como a figura que sempre estava por trás de todas as ações sombrias. Os cidadãos acusavam que toda a extorsão que ocorria nas ruas não era apenas o ato de dois oficiais, mas parte de uma ordem superior. Alice estava de pé no meio da multidão. Seu rosto ainda estava cheio de ferimentos. Mas seus olhos eram afiados, examinando a situação. Cada frase que saía da boca dos cidadãos confirmava a suspeita que ela sentirá desde o início. Ela sabia que sua irmã não poderia ter sofrido tanta violência apenas por causa de documentos de veículo. Isso era algo muito maior. As palavras do povo simples que ousou falar naquela tarde eram como peças de um quebra-cabeça que começavam a se encaixar. Tudo apontava para um único nome: Delegado Fernando. Seu instinto militar imediatamente captou os sinais de uma conspiração que não podia mais ser subestimada. No entanto, por trás da voz alta dos cidadãos, havia também um medo evidente. Muitas pessoas apenas sussurravam, cobrindo a boca depois de mencionar o nome do delegado Fernando, como se percebessem o perigo que as espreitava se falassem demais. Os celulares que filmavam o incidente eram subitamente baixados por seus donos depois de verem outros policiais observando com olhares afiados. A atmosfera da cidade, que estava barulhenta, de repente ficou tensa, como se houvesse uma força invisível tentando silenciar a verdade. Alice podia sentir aquela aura. A aura sombria que envolvia o grande prédio marrom, como se fosse um símbolo de poder sujo protegido por uniformes e patentes. Em seu coração, Alice estava cada vez mais convencida de que o problema de sua irmã era apenas a ponta do iceberg. Jair e Beto eram apenas peões. Enquanto o verdadeiro mentor se escondia atrás de uma grande mesa e de altas patentes. Ela percebeu que o próximo passo não era apenas buscar justiça para Helena, mas desmascarar uma rede sombria que estava enraizada no corpo da polícia da cidade há muito tempo. Mas ela também sabia que quanto mais fundo ela cavasse, maior seria o perigo que a aguardava. Mas para Alice não havia como voltar atrás. Ela havia pisado no verdadeiro campo de batalha, a guerra contra a conspiração do poder. No silencioso quarto de hospital, Helena finalmente não conseguiu mais suportar o fardo pesado que a assombrava.
Suas lágrimas caíram em profusão, seu choro preso na garganta. Com a voz embargada, ela chamou a irmã, que estava sentada ao lado da cama. Irmã, tenho algo a dizer, ela disse em voz baixa. Como se cada palavra que saísse fosse um peso pressionando seu peito. Alice segurou a mão da irmã, olhando para ela com carinho e firmeza. Helena respirou fundo. Então, com os lábios trêmulos, confessou que estava grávida de 3 meses. E o pai da criança não era outro senão o delegado Fernando. Aquelas palavras atingiram o quarto como um raio em um dia claro. O mundo de Alice desabou ao ouvir a confissão. Seu peito tremeu, seus olhos se arregalaram em descrença. Ela soltou reflexivamente a mão de Helena. Todas as peças do quebra-cabeça que estavam soltas de repente se uniram em uma linha reta. A razão pela qual Jair e Beto foram tão brutais com sua irmã. A ameaça de não procurar o delegado Fernando. A atitude calma e excessivamente amigável do chefe de polícia. Tudo fazia sentido agora. Não era apenas um problema de rua, mas um esforço sistemático para encobrir a grande vergonha de um oficial poderoso. Alice baixou a cabeça, pressionando a testa com a mão. Tentando processar a amarga verdade que acabará de ser revelada. Helena chorou ainda mais forte. Seu corpo tremia. Estou com medo, irmã. Tenho medo de que me matem se eu falar, ela disse, cobrindo o rosto com as 2 mãos. Sua voz estava quebrada, cheia de trauma e medo. Cada lembrança da noite sombria com o delegado Fernando assombrava sua mente, amordaçando sua língua para falar o tempo todo. Mas os ferimentos que ela recebeu de Jair e Beto a fizeram perceber. O silêncio também não a salvaria. A única opção era revelar a verdade à pessoa em quem ela mais confiava. Alice olhou para a irmã novamente. Desta vez com olhos que brilhavam de pura raiva. Seu queixo firme estava cerrado. Seus punhos cerrados. Como se estivessem prontos para esmagar quem quer que tivesse arruinado a honra de sua família. Helena, você não está sozinha. Enquanto eu estiver de pé, não permitirei que eles toquem em você novamente, ela disse com firmeza. Sua voz ecoou no pequeno quarto do hospital. Em seu coração, ela sabia que o caminho que percorreria depois disso não seria apenas lutar contra 2 oficiais, mas enfrentar um sistema sujo controlado diretamente pelo delegado Fernando. A guerra havia acabado de começar, e Alice estava pronta para lutar até o fim. Alice não ficou parada depois de ouvir a confissão da irmã. Com passos cautelosos, mas cheios de determinação, ela começou a investigar mais a fundo. Ela pediu a Yara, uma colega militar de confiança, para procurar dados e rastrear o rastro digital do delegado Fernando. Os resultados da busca fizeram seu sangue ferver. O delegado Fernando não era apenas um chefe de polícia da cidade, mas parte de uma grande rede que operava no tráfico de pessoas e exploração de mulheres. Nomes de altos funcionários, empresários ricos e até políticos famosos estavam ligados a esse círculo sombrio. Todos estavam protegidos por posição e dinheiro, tornando a rede quase intocável pela lei. Jair e Beto, que pareciam arrogantes nas ruas, eram apenas pequenos peões naquele grande jogo. O trabalho deles era simples: encobrir rastros, intimidar vítimas e garantir que ninguém ousasse mencionar o nome do delegado Fernando. Eles eram as mãos sujas usadas para silenciar o povo comum. Enquanto isso, seus superiores sentavam-se confortavelmente em cadeiras macias com uniformes cheios de estrelas. Quanto mais Alice cavava, mais claro ficava que ela não estava mais enfrentando 2 policiais, mas um sistema que usava a opressão como base de seu poder. O que era ainda mais aterrorizante era que todos que haviam tentado lutar antes sempre acabavam tragicamente. Havia ativistas que desapareceram sem deixar rastros. Jornalistas cujos casos foram subitamente encerrados. E até mesmo oficiais limpos que foram repentinamente transferidos ou jogados na prisão com acusações falsas. O padrão se repetia como se fosse um protocolo executado pela rede. Para eles, silenciar a verdade era a principal prioridade, e todos os meios eram considerados válidos para manter a reputação das grandes figuras por trás dos bastidores.
Alice percebeu que se ela fosse longe demais, sua própria vida poderia estar em jogo. Mas em vez de recuar, a raiva de Alice aumentou ainda mais. Para ela, a confissão de Helena era uma prova viva que não podia ser ignorada. Ela estava determinada a usar essa verdade como uma arma. Mesmo que a consequência a colocasse em confronto direto com camadas e mais camadas de poder. Em meio ao caos da cidade que nunca dorme, Alice estava parada na janela de seu quarto naquela noite, olhando para as luzes da rua que brilhavam. Ela sabia que por trás daquela bela luz, escondia-se a escuridão que ela estava desafiando. Sua voz ecoou em seu coração. Se este sistema está podre, então eu destruirei a raiz dessa podridão. Alice sabia que não podia lutar sozinha. Naquela noite, ela tentou entrar em contato com alguns de seus colegas militares de confiança, esperando que houvesse mãos limpas que pudessem ajudá-la a desmascarar o delegado Fernando. No entanto, algo estranho começou a acontecer. Suas chamadas eram interrompidas repetidamente. Sua voz ecoava estranhamente, como se houvesse outros ouvidos escutando. Seu instinto de soldado imediatamente captou o sinal de perigo. Seu telefone estava sendo grampeado. Ela desligou a chamada, olhando para o celular com o queixo cerrado. Eles já sabem que estou agindo, ela murmurou baixinho. Sua suspeita foi comprovada dias depois, quando ela percebeu uma sombra que a seguia na rua. Toda vez que ela virava em um beco estreito ou parava em um semáforo, havia sempre uma figura estranha com uma jaqueta escura e um capacete fechado que não estava longe de sua vista. Carros com vidros escuros paravam repetidamente perto de sua casa e iam embora assim que ela saía. Tudo isso era um sinal claro de que ela estava sendo monitorada de perto. A sensação era como um espinho, fazendo-a perceber que cada movimento dela não era mais livre. A tensão atingiu o pico quando houve uma tentativa de ataque. Em seu caminho para casa à noite, uma motocicleta em alta velocidade tentou atingi-la de lado. Seu instinto de treinamento salvou sua vida. Ela pulou, desviando, fazendo seu corpo rolar no asfalto. A moto passou rapidamente e desapareceu na curva, deixando apenas o som alto do escapamento. As pessoas ao redor que viram apenas olharam brevemente e voltaram ao silêncio, como se tivessem medo de se envolver. Para Alice, isso não era apenas um aviso, mas uma tentativa real de eliminá-la. A situação a convenceu ainda mais de que o poder do delegado Fernando ia muito mais fundo do que ela imaginava. Isso não era mais apenas uma questão de policiais de rua. Era uma rede gigante que envolvia políticos, empresários e partes com muito dinheiro e grande poder. Alice olhou para o espelho naquela noite. Vendo seu rosto cheio de feridas e arranhões, ela sussurrou para si mesma com voz firme. Se eles pensam que eu vou parar, estão muito enganados. Eu não vou recuar. Por trás da sombra escura da cidade, a batalha tinha acabado de começar, e Alice estava pronta para pagar qualquer preço. Naquele dia, quando Alice tinha acabado de sair de uma reunião secreta com um de seus colegas, ela encontrou algo incomum em seu carro oficial. Um envelope preto escuro foi cuidadosamente enfiado sob o limpador de para-brisa, como se tivesse sido colocado lá de propósito para chamar sua atenção. Seu instinto militar ficou imediatamente em alerta. Ela olhou para a direita e para a esquerda, certificando-se de que não havia pessoas suspeitas ao redor do estacionamento. A atmosfera da tarde movimentada da cidade de repente parecia ameaçadora. Como se cada rosto estranho na multidão pudesse ser parte da rede de vigilância que a seguia. Com cuidado, ela abriu o envelope no carro e o que viu cortou sua respiração. Dentro do envelope, havia fotos de Helena, sua própria irmã, com o delegado Fernando em uma mansão luxuosa nos arredores da cidade. As fotos foram tiradas de ângulos escondidos, mostrando uma proximidade que não podia ser negada. Helena parecia presa com o rosto pálido e assustado, enquanto o delegado Fernando estava ao lado dela com um sorriso satisfeito. Junto com as fotos, havia também documentos de transações de dinheiro em grandes quantias, provas de um fluxo de caixa que ligava o delegado Fernando às práticas sujas que ele vinha tentando encobrir. Cada folha de papel era uma bala.
Suficiente para derrubar a carreira de um chefe de polícia, mas também o suficiente para destruir a vida de uma estudante do ensino médio se fosse publicada. Mas o que realmente gelou o sangue de Alice foi uma nota curta dobrada entre os documentos. A caligrafia áspera com tinta vermelha dizia: "Se você continuar a lutar, sua irmã nunca estará segura em nossas mãos." Aquelas palavras a atingiram profundamente, mais afiadas do que qualquer faca. Alice segurou a carta com as mãos trêmulas. Seu queixo apertou e seus olhos brilharam de fúria. Essa ameaça não era apenas uma prova de poder, mas também um aviso de que eles estavam prontos para usar Helena como refém para silenciá-la. Naquela tarde, por trás do vidro embaçado do carro enquanto o crepúsculo começava a cair, Alice olhou para o céu da cidade que estava lentamente ficando vermelho. A sombra escura dos prédios altos parecia pairar como um gigante, observando cada um de seus passos. Ela percebeu que essa conspiração era muito mais perigosa do que jamais imaginara. No entanto, a ameaça só fortaleceu sua determinação. Com uma voz firme em seu coração, ela prometeu que não recuaria. Esta história termina com Alice segurando firmemente o envelope preto, olhando para o céu do crepúsculo com um olhar cheio de resistência. Enquanto a sombra do poder sombrio apertava o cerco, deixando um final em suspense,